Olá, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo, para aqueles que não me conhecem, é sempre um grande prazer conhecer pessoas novas acessando o nosso canal, conhecendo o nosso trabalho, e aqueles que já nos acompanham, sejam mais uma vez aqui muito bem-vindos e muito bem-vindas. É com muita alegria que nós damos continuidade à nossa série sobre a pandemia, né? O que aprendemos com a pandemia, e eu sempre coloco o que aprendemos de bom com a pandemia. Então, essa nossa série, hoje é o nosso 8º encontro de 21, tá? Então, nós trazemos aí inúmeros temas, já estamos aí conversando há algumas semanas. Eu e o Almir, a gente vai trazer um tema, cada semana um vem trazendo uma abordagem diferente. Nós já falamos sobre adaptação, sobre a dor, sobre a diversidade, sobre a perda, sobre a paciência, relações familiares, e hoje nós vamos tratar de um assunto que para muitas pessoas ainda é um pânico, e em muitos aspectos ela é considerada um tabu, que é a morte, tá? Na verdade, algo que é tão natural, que faz parte da nossa vida, que ela é inerente à nossa existência, à nossa condição de seres espirituais, encarnados, seres vivos habitando o planeta Terra. A morte é algo que nós não gostamos de falar dela, nós temos medo, às vezes até a palavra morte nós achamos que é algo que vai trazer mau agouro, então pode ser ruim e pode causar a morte, né? Que na verdade não tem nenhuma força ou poder, simplesmente o fato de falarmos sobre ela. E a pergunta que nós vamos tratar hoje aqui, como sempre, nós estamos tratando nessa série alguma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, é o primeiro livro da codificação espírita, que eu sempre mostro. Esse aqui é o meu Livro dos Espíritos, da tradução de Herculano Pires, mas tem inúmeras opções, inúmeras traduções. E o capítulo que vai tratar aqui dessa nossa conversa é o capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea ao mundo espiritual, à vida espiritual. E nós vamos falar sobre a primeira pergunta desse bloco, que é a alma após a morte. E a pergunta é a 149, nós também vamos colocar aqui no canal, para que a gente possa então também, depois quem quiser consultar, e o nosso convite também é depois passear pelo capítulo, principalmente esse que abre um capítulo, e depois ele tem uma série de perguntas e que vai só aguçando a nossa vontade de querer saber mais e entender mais sobre esse tema tão palpitante que é a morte. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos é: em que se transforma a alma no instante da morte? O que acontece? Respondem os espíritos: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então veja, dentro da visão da doutrina espírita, dos princípios e de todos os fundamentos, a alma, ela corresponde ao espírito que está encarnado. Espírito, né, com letra maiúscula, que Kardec diferencia, é o espírito na essência. Então, quando nós encarnamos, quando nós estamos em uma vida que não é no mundo espiritual, que é a nossa vida natural, nós fazemos pequenas viagens que são as encarnações. Então, nós espíritos que ainda não estamos numa condição de evolução, que ainda está precisando ser provado, nós estamos precisando ainda de precisamos ser expostos a situações que nos elevem a nossa condição moral, intelectual, e uma dessas formas é a reencarnação. Então, nós estamos no momento espiritual em que nós não somos mais nem tão primitivos, não é nossa primeira encarnação, nós que estamos aqui habitados, encarnados na Terra, mas também ainda não estamos num mundo muito evoluído. Dentro da classificação genérica dos espíritos para os níveis de evolução de mundos, nós estamos no segundo. Então, tem o primitivo, o de provas e expiações, e nós estamos na caminhada, nessa transição do mundo de regeneração, né? Então, por isso que nesses momentos de grandes transformações, de transições, nós temos muitas turbulências. E é isso que nós temos visto passar nos últimos séculos, né? Ou até milênios. Então, isso é um tempo muito demorado para o nosso ponto de vista encarnado e para o nosso ponto de vista desse momento evolutivo que nós estamos. Então, nós temos aqui também no nosso planeta encarnados espíritos ainda muito primitivos, né? E outros também
muito evoluídos, que já conseguem viver amor, vibrar amor, entender e se resignar com as situações, porque compreendem as leis naturais. E eu me coloco aqui no meio, né? Tô aqui no mediano, que é grande parte das pessoas que estão no planeta Terra, que são esses espíritos que já não estão nem muito evoluídos, nem muito primitivos, e nós já conseguimos ajudar, além de sermos ajudados. Nós já conseguimos vibrar amor, já conseguimos ter atitudes de amor. E um dos pontos que ficou muito evidente na pandemia para todos nós quais foram esses pontos? A morte próxima de nós, não escolhendo idade, local, condição social, e nesse momento de pandemia, lugares no mundo. Então, veja, essa pandemia em que nós estamos caminhando para o final, e só depende de nós também colaborarmos e continuarmos fazendo a nossa parte para que ela acabe logo, né? Ela nos colocou numa situação exposta, na verdade, trazendo a realidade da nossa condição. Então, a morte do corpo físico, ela vai acontecer em algum momento. Nós temos uma das fatalidades, né? Porque tem um capítulo que não vai ser o tema aqui, nem vamos aprofundar, mas tem uma abordagem específica sobre a fatalidade. Então, a morte, ela é uma fatalidade. Nós nascemos e fatalmente isso está determinado. Não tem mudança, nós não temos controle, nós não temos intervenções nenhuma, de nenhuma espécie sobre isso. E nós nunca sabemos quando vai chegar a nossa hora. E nós também nunca nos sentimos preparados para quando essa hora chegar. Né? Mas a proposta, dentro de uma visão mais ampla e através do conhecimento, entendimento, aprendizado, a fé raciocinada, nós começamos a entender que existe algo além dessa vida e por mais difícil que seja, né, compreendermos e entendermos, né, nós vamos sim finalizar essa existência terrena e vamos para um outro lugar, que esse outro lugar, na verdade, é a nossa origem, que é o mundo espiritual. Então, nós percebemos, principalmente no começo da pandemia, quando estava aquele período mais problemático, onde não tinham os respiradores, né? Várias histórias ficaram famosas de pessoas aí com uma condição financeira altíssima, mas mesmo com o maior dinheiro do mundo, nós não tínhamos recursos suficientes para serem comprados, não existia. Né? Então, a pandemia nos mostra que nós temos um limite e por mais que sejamos muito miseráveis ou muito ricos economicamente falando, ou medianos, quando vem uma situação como essa, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, que estamos passando pelas mesmas dificuldades e estamos juntos por alguma razão que nós conscientemente aqui não conhecemos, mas nosso espírito sabe, de estarmos todos nesse momento encarnado, nessa oportunidade, para passarmos juntos essa prova coletiva. Então, situações como essa que nós passamos, ela é uma prova coletiva. Ela vem para trazer esse alavancamento do nosso desenvolvimento moral. Porque aqui na Terra, o desenvolvimento intelectual não precisa pensar muito nem entender muito, nós sabemos que está elevadíssimo. Tecnologia, desenvolvimento, tudo que foi desenvolvido ao longo da pandemia, né? Se nós olharmos, e desde os últimos tempos a tecnologia está bombando aí há décadas. E na pandemia ela atingiu um auge ainda maior. Mas e o nosso desenvolvimento moral? Então a pandemia veio nos mostrar que a morte, inclusive, não foi só do ponto de vista de nós, seres humanos. Quantas mortes nós não tivemos ao longo desse período? Né? Nós tivemos mortes da forma como nós vivíamos, a morte da forma como nós nos relacionávamos. Então, a pandemia, de um modo geral, ela nos mostra não só a morte da separação dos nossos entes queridos, de um modo geral, mas nós também tivemos essa outra situação de morte. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco dela. Vamos falar um pouquinho aqui dos entes queridos. E aí nós percebemos, dentro dessa morte dos entes queridos, que nós também não tínhamos controle quando ia acontecer, como ia acontecer, né? Inúmeras pessoas, se não milhares de pessoas, passaram pela situação de estar com um familiar, com um amigo, enfim, alguém de um relacionamento próximo, confinado na sua casa, passou mal, foi para o hospital e não pôde se despedir, não pôde ver essas pessoas. Essas pessoas não puderam ser visitadas, sobretudo no começo da pandemia. Porque ninguém entendia nada, ninguém sabia nada, então por uma segurança de todos, inclusive daqueles que foram impedidos
de ver os seus entes queridos e se despedirem naquele momento, né? Isso a pandemia também tirou. Essa é uma sensação. Então, eu não pude me despedir do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho, do meu amigo, do meu avô, enfim. Das pessoas, de modo geral, entrava e não se podia mais dar muitos adeuses. Então, para esses espíritos que lá ficaram, também não conseguiram ter essa condição de entender muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é algo natural, no sentido de que a morte está aí, quando ela vem, nós não temos o que fazer, e nesse momento de pandemia, a situação coletiva, ela prevaleceu em relação ao nosso individual. Então, em função da preservação da saúde das pessoas que trabalhavam, das pessoas que estavam internadas, e da preservação daqueles que não tiveram nenhum tipo de contágio naquele momento, essas medidas aparentemente drásticas, elas vieram para preservar a vida de quem estava bem. Então, esse é um olhar. Só que o nosso olhar é: eu não pude me despedir da pessoa. Né? Os velórios, onde tiveram aí condições de separações e protocolos. Enfim, foi um período muito duro. Mas, ao mesmo tempo, se nós olharmos sobre as respostas que a doutrina espírita nos traz, ela, pelo menos do ponto de vista racional, ela traz uma explicação. Né? Se olharmos de uma forma fria, quando os espíritos falam de morte coletiva, a leitura fria da pergunta, eles falam, Kardec pergunta o que significam as mortes coletivas, né? Quando nós temos esses desencarnes coletivos. Os espíritos respondem de uma forma bem simplista. Não tem nada demais, apenas são inúmeras pessoas que estão desencarnando ao mesmo tempo, ponto. É um fenômeno natural e a única diferença é que naquele momento vão ter várias pessoas, um grupo de espíritos que está desencarnando, naturalmente está naquele lugar. Isso é uma resposta objetiva, simplista e racional, não é? Mas que nos faz e nos traz o convite à reflexão. Então, conforme nós vamos compreendendo, podemos nos revoltar, falar: é um absurdo o que esses espíritos estão falando, como assim? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, enfim, inúmeras famílias que foram perdidas de um núcleo familiar, várias pessoas de um mesmo grupo, pessoas idosas, crianças, não teve idade. Então a pandemia veio para mostrar que somos todos iguais e que a morte não tem hora, não tem data, não tem período, são as pessoas mais velhas. Não é? Então a morte, nesse sentido, ela atinge a todos nós. Mas, por um outro lado, porque também nós devemos ter essa valorização da vida, essa consciência de que a vida vale a pena ser vivida, ela é boa, porque nós temos nosso instinto de conservação. Então, também quando a gente fala na lei da conservação, que são outras questões que estão também aqui no Livro dos Espíritos, depois é só correr lá no índice aqui do livro, vai ter a lei de conservação e vai ter essa parte bem interessante também, que fica aí o convite para vocês pesquisarem. Então, esse nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente se preserve, para que a gente consiga aproveitar ao máximo a nossa encarnação. É uma oportunidade preciosa, inúmeras dificuldades nós temos para estarmos aqui. Isso são relatos que tanto os espíritos, mas principalmente depois Chico Xavier e seus inúmeros espíritos trazem para nós aí o mundo espiritual mais detalhado, todo um processo, todo um trabalho que existe para que a gente reencarne. Então nós também não podemos e não queremos instintivamente morrer. Né? Então pergunta para nós que somos espíritas: você tem medo de morrer? Tem medo da morte? Né? Estava até conversando outro dia com um amigo que é extremamente estudioso. Ele falou: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vou morrer. Né? São duas coisas diferentes. Como é que vai ser esse processo de morte? Então esse é o nosso medo. E ao mesmo tempo, se nós estamos aqui, eu quero aproveitar ao máximo. Então a morte, ela é algo que ela vai existir, mas que nós temos que estar preparados. Esse é o convite dos espíritos. Nós ainda não conseguimos estar todos os dias prontos para irmos embora. Mas esse é o nosso trabalho, essa é a nossa meta e a motivação de trabalharmos. Se eu fosse chamada agora, né, pela espiritualidade: sua vida acabou aqui, já tá bom, você já cumpriu e vamos embora. Né? E aí, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar trabalhando, eu quero ficar com a minha família, eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu também não quero morrer. Mas eu sei que um dia isso vai chegar. Né? Mas a consciência, eu preciso aproveitar ao máximo, porque também com esse grupo de pessoas que nós estamos aqui,
encarnados hoje, amigos, familiares, isso é uma conclusão que eu fui pensando aqui, não li em nenhum lugar, mas é uma conclusão lógica. Nós não vamos conseguir reagrupar todos esses espíritos de novo numa mesma existência, todos juntos. Como a encarnação é um processo extremamente complexo, nós não vamos conseguir organizar para que todos nós consigamos estar aqui juntos ao mesmo tempo novamente. É só a gente pensar numa festa, organizar um encontro. A dificuldade que nós temos de juntarmos todas as pessoas hoje, aqui e agora. Né? Pense em marcar um encontro com 3 grupos de famílias ou amigos diferentes. Confusão, já estou com o encontro para setembro. Imagina reorganizar uma vida terrena onde todos nós, esse grupo, consiga estar... Só esse grupo aqui de mais 4 pessoas na nossa vida. Vamos nós 5 reencarnarmos. Uma confusão. Provavelmente não vamos mais conseguir essa configuração. Então, por isso que nós temos que aproveitar e entender e agradecer as pessoas que passaram e que continuam partindo, não é? Que viveram conosco. Então, temos a gratidão de dizer, olha que oportunidade maravilhosa que eu tive de ser filha daquele pai, daquela mãe, por mais dificuldade que tenhamos tido e por piores que tenham sido os relacionamentos, não é? Foram essas pessoas que nos trouxeram e permitiram a encarnação. Enfim, de um modo geral, nós temos que ter essa visão e agradecer a oportunidade preciosa que nós tivemos de conviver com essas pessoas. E o que nós podemos fazer pensando naqueles que nós não pudemos nos dar aquele último adeus. Como a doutrina espírita nos conforta e nos consola de que, olha, a vida não acaba aqui, nós podemos fazer por esses espíritos preces, conversarmos em pensamento, vibrarmos para eles, para que eles também compreendam que eles devem seguir os seus caminhos, né? Que isso é só mais uma etapa, que nós vamos nos reencontrar. Então, esse grupo de amigos, que no sentido amplo, né? De famílias, amigos, esses espíritos que têm uma afinidade muito grande, eles vão continuar esse relacionamento, porque se nós estivermos aqui em grandes relacionamentos de felicidade e alegria, é porque nós construímos ao longo de outras encarnações. E a morte, ela não rompe esse laço, pelo contrário, ela fortalece. E é isso que a pandemia vem nos mostrar, não é? Que nós temos que nos resignar com relação às leis naturais, que essa separação momentânea, ela é momentânea, né? Que essa separação ela é momentânea, e que nós podemos colaborar para esses espíritos que foram de morte repentina, que nós não esperávamos. Então nós podemos pensar neles, vibrar por eles, pedir para que a espiritualidade daqueles espíritos amigos, se eles estiverem necessitando de ajuda, que eles sejam socorridos, para que eles sejam esclarecidos o quanto antes. E nós que estamos aqui, devemos viver o luto, dentro do período do luto, mas nós não podemos viver no desespero, no apego, no remorso, na condição de por que comigo, por que fulano morreu, outro não morreu. Teve gente que não pegou o Covid no começo, né? Que não passou por nada, no sentido da doença física, né? Eu mesma peguei agora há pouco mais de 15 dias, extremamente leve, mas enfim, a doença ainda está aí. Então também, aqueles que não pegaram e que sobreviveram, tem alguma razão de ser. Quem ficou e sobreviveu, tem alguma coisa para fazer aqui também. Ninguém ficou para ficar a passeio. E só para a gente encerrar aqui, para não deixar de falar também desse segundo ponto que nós abordamos, que sempre acaba caminhando aqui para a questão da morte, dos entes queridos, que é o que a gente acaba precisando mais, e muito desse tema nós somos abordados, mas acho que esse é o ponto de vista da morte, de um modo geral, do modo como nós vivíamos. Então nós temos que entender que a lei do progresso, nós não temos controle, nós vamos crescer, nós vamos nos transformar, e o ambiente em que nós estamos também cresce e se transforma todos os dias, a todo momento. Então aquela vida que nós tínhamos, ela morreu. Né? Aquela vida daquele excesso dentro da tecnologia, essa nossa nova forma de nos relacionarmos. Então, acaba se conectando um pouquinho com o tema da adaptação que nós já falamos, a diversidade que nós temos. Então, veja, a vida e os fatos, eles são todos interligados, depende de como nós olhamos para ele. Né? Então, essa morte da forma de nós trabalharmos, de nos relacionarmos, das empresas se relacionarem com o mundo se relacionar com as empresas, nós nos relacionarmos com o ambiente. Tudo isso veio, né, com uma nova forma de interagirmos e de vivermos. E esse também, dentro do que a gente conclui aqui da razão, é também um dos motivos dessas pandemias, desses eventos onde se envolve
se não a humanidade inteira, a boa parte da humanidade, que é esse convite para que a gente, enquanto humanidade, possa ter um progresso coletivo e muitas vezes vem para dar uma acelerada. Se nós estamos aí impedindo a lei do progresso, atrapalhando um pouquinho, porque impedir a gente não consegue, vem a lei natural e diz, ó, vamos dar um empurrão que está precisando aqui, principalmente o desenvolvimento moral. Né? O respeito, o amor, a diversidade, a forma de nos relacionarmos, as liberdades em geral. Então, a forma como nós lidávamos com isso, ela morreu. Então, não adianta nós ficarmos apegados ao passado, porque aquela vida ela não vai voltar. Como nada na nossa vida volta. Nós só vamos caminhando e nos transformando. Tudo aquilo que vivemos e aprendemos fica como bagagem para o nosso crescimento espiritual. E é isso que nós, espíritos, levamos. Aquilo que aprendemos, vivemos, conhecemos e praticamos. É isso que o espírito leva. Ele não leva nada de material. Nós retornaremos à nossa vida espiritual exatamente como nós somos na essência. Então, com tudo que aprendemos, pensamos e sentimos, é isso que vai o espírito para o mundo espiritual. Eu agradeço muito a atenção de todos, o carinho, a participação e convido-os para que na próxima semana o Almir vai falar sobre a solidariedade, né, o que aprendemos com a pandemia, a solidariedade. Né? E assim eu me despeço. Fica aqui um beijo a todos, a todas que participaram. Se gostaram, divulguem. Se não gostaram, reflitam por quê. Né? E busquem novas formas de conhecimento. Importante aprendermos e dividirmos cada vez mais para que a gente possa continuar sempre progredindo. Um grande beijo.